Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Oh, bom dia, comissário. Que bons ventos o trazem tão cedo a esta casa. São apenas 6 horas da manhã. Maus ventos. Por quê? Será melhor que o senhor se vista, inspetor. Terá que me acompanhar à delegacia. Bem, o caso é assim tão grave? O que aconteceu desta vez? Encontramos o cadáver de Gumercindo no canal da Pavuna. Gumercindo? Quem é ele? O senhor bem sabe. Aquele baiano que matou a mulher há 2 anos e foi preso pelo senhor. Ah, sim. Bom, mas o Gumercindo estava na penitenciária. Mas fugiu ontem à tarde. E hoje de madrugada apareceu morto a tiros. Temos uma testemunha que viu o assassino e ouviu as últimas palavras da vítima. Sim? E quais foram as últimas palavras da vítima? Ao ser alvejado por uma automática 32 igual à sua, Gumercindo gritou: Não atire. Não me mate, inspetor Santos. Por quê? Então vocês acreditam? Infelizmente o seu carro também foi identificado, inspetor. Entregue-me a sua arma. O senhor está preso em nome da lei. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Crime do Inspetor. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Meus 10 anos de atividades no Departamento de Polícia Judiciária provam que eu sempre fui um caçador de criminosos. Gumercindo há tempos ameaçou de morte e o senhor não gostava dele. De minha parte, às vezes, também sinto vontade de liquidar meia dúzia desses marginais que infestam a cidade e que só nos dão trabalho. Mas eu jamais faria parte de um esquadrão da morte destinado a limpar a cidade por esses meios violentos. Dou-lhe a minha palavra de que não fui eu quem matou Gumercindo. Mas, inspetor, um morador das proximidades, um operário chamado Eusébio, assistiu ao crime. Reconheceu até o seu automóvel. Isto está me cheirando a um complô armado por algum inimigo. Você disse que Eusébio viu o meu carro? Sim, senhor. E não foi só ele, não. Mais 2 testemunhas viram o seu sedã azul e anotaram o número da licença. Não há dúvida de que foi o seu carro, inspetor. Isso é impossível. Meu carro não saiu da garagem e eu não saí de casa. Isso é o que precisamos investigar. Por outro lado, a arma usada no crime foi uma automática 32. O senhor possui uma pistola desse calibre? Realmente, mas ainda deve estar no meu quarto. Seria impossível alguém tê-la roubado. Ótimo. Pelas marcas nas balas extraídas do corpo, será fácil de identificar a arma. Se o senhor garante que não se separou da pistola esta noite... Mas é claro. Pode levar a arma e mandar fazer o teste. Se as balas saíram da minha automática, eu me convencerei de que sou sonâmbulo. Venha comigo. O senhor compreende, né? As provas circunstanciais são muito fortes e até que o delegado se convença do contrário... Só estou lhe dizendo que não matei esse homem. E preciso ficar livre para provar a minha inocência. O senhor pretende... Ainda sou o inspetor Santos do Departamento de Polícia Judiciária. Tenho que descobrir o verdadeiro assassino para limpar o meu nome.
Batista, você não pode me prender. Seria uma deslealdade. Vejamos. O senhor afirma que não saiu de casa esta noite. Eu juro. Deixei o departamento de polícia judiciária às 10 horas da noite e vim direto para casa. A minha secretária sabe disso. Cheguei às 10h30, recolhi o carro à garagem e vim para aqui. E não saí mais, Batista. Dou-lhe a minha palavra. Onde está a sua pistola, inspetor? Já venha comigo. Eu vou buscá-la no quarto. Sim. Você verá que aquela arma não foi disparada recentemente. Seu quarto fica na frente da casa. O senhor poderia ter saído perfeitamente sem ser visto por mais ninguém. Aqui está a minha pistola, debaixo do travesseiro. Tal como lhe disse. Deixe-me ver. A carga está completa. Tem 7 cartuchos no pente e 1 na agulha. E o cano não cheira a pólvora queimada. Estou vendo. Foi limpa recentemente. Está até besuntada de óleo. Toda semana eu lhe faço uma limpeza. Você pode pensar que eu a lubrifiquei depois de usá-la. Mas as ranhuras do cano vão provar. Eu sei. Vou levá-la para a delegacia. Logo mais à tarde já devemos ter as balas extraídas do corpo do Gumercindo. Então serão feitos os testes de balística. E quanto à minha liberdade? Bem, quantas horas o senhor precisa para se defender? Talvez eu possa dizer ao delegado que não o encontrei em casa. Dê-me 12 horas. 12 horas apenas. Logo mais às 6 da tarde eu lhe prometo que me apresentarei na delegacia, quer tenha ou não descoberto o assassino. Está certo. Confio na sua palavra. Mas para evitar mau juízo dos jornalistas, eu direi que o senhor está foragido. Como? Os jornais já sabem do caso? Alguém preveniu os jornais de que o senhor tinha assassinado o Gumercindo. Se é um complô, inspetor, foi muito bem planejado. E será difícil o senhor sair dessa. Parece que desta vez o feitiço virou contra o feiticeiro. Um dia da caça e o outro... Bom dia, inspetor. Bom dia, custódio. Onde está meu carro? Eu recolhi a garagem esta madrugada. Está ali nos fundos. Espere. Você disse que o recolheu à garagem esta madrugada? É. Mas eu entrei com ele às 11 horas. Eu sei. O senhor entrou com ele e tornou a sair. Já se esqueceu? Foi por volta da meia-noite. O senhor saiu com o sedã e só voltou às 2 da madrugada. Tem certeza, custódio? Absoluta. Alguém saiu com o carro à meia-noite? Alguém não, foi o senhor. Eu vi. O senhor chegou às 11 horas, recolheu o carro e subiu para casa. Depois vestiu a sua capa cinzenta e tornou a descer à meia-noite. Vi quando o senhor entrou no sedã, ligou a chave e saiu. E só voltou de madrugada, deixando o carro na rua. Foi quando eu o recolhi pela segunda vez. Estava chovendo. Eu pensei que o senhor... Esse homem não era eu, custódio. Parecia-se comigo? Eu ia jurar que era o senhor. O mesmo corpo, a mesma capa cinzenta. À meia-noite começou a chover e era natural que o senhor vestisse a capa. Não era o senhor? Mas não era eu, custódio. As chaves estavam no painel? Como de costume. Mas então, o senhor quer dizer que alguém roubou o carro e depois devolveu? Sim, custódio. Certamente foi isso. O intruso, então, parecia-se comigo. Bom, eu só ouvi de longe. Mas fiquei tranquilo, certo, de que era o senhor. O homem entrou na garagem com tanta segurança e parecia tanto com o senhor. O senhor está dizendo que não... Você duvida? Não, eu não duvido, mas... Vou dizer uma coisa, inspetor. Se me perguntasse, eu iria jurar. Bom, só teve uma coisa que me deixou preocupado. Agora, eu lavei o carro, mas... Mas o quê? Bem, quando o senhor saiu pela segunda vez, à meia-noite, o sedã estava perfeito. Mas quando eu o recolhi na rua às 2 horas, já tinha umas manchas esquisitas no estofamento. Eu lavei, mas fiquei preocupado. Aliás, se o carro não fosse de um inspetor de polícia, eu nem mexeria nele. Qualquer pessoa iria jurar que aquelas manchas eram de sangue. Bom dia. Estou procurando um cidadão chamado Eusébio. Está falando com ele, inspetor Santos. Você me conhece? Bom, de fotografia, né?
Vi algumas vezes o seu retrato nos jornais. Essa madrugada também eu vi o senhor na beira do rio. Foi o comissário que o mandou aqui para me assustar, é? Pois fique sabendo que eu não tenho medo de polícia, não, viu? Eu fui testemunha do crime e irei ao tribunal dizer tudo. Não fui eu quem matou aquele homem. Ah, conversa. Eu vi, inspetor. Me admira que um policial como o senhor se tenha rebaixado a tanto. Olha, inspetor, ninguém tem o direito de tirar a vida do seu semelhante, não, viu? Eusébio, procure compreender. Trata-se de um complô contra mim. O homem que você viu não era eu. Ah, não? Como não era o senhor? Tinha uma capa cinzenta, óculos escuros, assim como o senhor. Eu só o vi de longe quando ele atirou no outro. Mas sou capaz de jurar em qualquer tribunal que era o senhor. Ainda por cima, depois daqueles gritos, né? Conte-me como se passou o caso, Eusébio. O senhor bem sabe. Era 1h. Eu ainda estava acordado. Amanhã é feriado e eu não precisava dormir cedo. Aí eu ouvi o ruído de um automóvel freando junto da ponte, bem em frente do meu barraco. Fui espiar. Era um sedã azul com placa do Rio de Janeiro. Já dei o número da licença pro comissário, viu? Eu sei. Não há a menor dúvida de que era o meu carro. Ah, confessa, hein? Pois bem, aí eu vi o homem de capote cinzento curvado sobre o outro que tinha se deitado no chão na beira do canal. O homem de capote empunhava uma pistola automática azulada. Antes que eu chegasse perto, eu ouvi o sujeito caído gritar: Não atire! Não me mate, inspetor Santo! Nesse momento, o outro disparou 2 vezes a pistola. A vítima ficou imóvel. Você já conhecia Gomercindo? Não, nunca tinha visto. Só depois que o senhor correu de novo pro sedã e se afastou na toda é que eu me aproximei. Quando estava morto com 2 buracos na cabeça. Estava chovendo, não? Bom, tinha chovido por volta da meia-noite, mas a chuva estiou, né? Por isso eu assistia tudo perfeitamente. Reparou no ângulo dos tiros? No escuro as chamas traçam uma linha. Sim, senhor, prestei. Foram disparados 2 tiros para baixo, na direção da vítima. Eu vi, sabe? Ninguém me convence que não foi o senhor. Venha comigo, Eusébio. Eu quero que me mostre o local do crime. O corpo já foi recolhido e não tenho por onde me orientar. Olha aqui, quer saber de uma coisa? O melhor é o senhor confessar logo, sabe? Diga, por exemplo, que foi em legítima defesa. Tá certo. Eu não quero ser rigoroso demais. Todos os acusados têm o direito à defesa, não é? Vamos ao local do crime. Inspetor. Foi bem aqui que parou o carro. Veja a marca dos pneus, olha lá. Foi ali que mataram o Gomercindo. Eu estava na porta do barraco, logo ali adiante. Vi tudo. Eu só não vi quando os 2 saltaram do carro, sabe? Compreendo. Eles já estavam ali quando você chegou à porta do barraco. Não sabe se os 2 homens desceram juntos ou separados? Não sei. Mas é claro que chegaram juntos, né, dentro do carro, o que há? Depois que o sedã escapou, eu corri na casa do vizinho e telefonei para a polícia e para o jornal. Ah, então foi você quem preveniu a imprensa? Ah, fui, sim, senhor. Eu achei que era melhor tornar público, ó. Sei lá, se de outra forma os seus colegas não encobririam o crime, hein? O que é que o senhor está procurando aí na areia? Não sei, Eusébio. Pode ser que eu tenha sorte de encontrar alguma coisa? Pode ser. Era ali que estava o cadáver quando eu me aproximei. Deitado de costas, com os olhos bugalhados e 2 buracos na testa. A bala deve ficado dentro da cabeça dele, com certeza. Por isso é estranho, Eusébio. Veja o que acabei de encontrar enterrado na areia. Mostra aqui. Ora, essa é uma bala, mas eu... Logo, se você ouviu apenas 2 tiros e o cadáver tinha as 2 balas na cabeça, de onde saiu mais esse projétil de calibre 32? Está sobrando uma bala, Eusébio. Está sobrando uma bala.
inspetor não está em casa, queria conversar outra vez com ele. Mas você é o garagista? Sim, senhor, eu sou o garagista. Há 8 anos que trabalho na garagem deste edifício. O inspetor mora naquela casa da esquina, mas guarda aqui o seu carro. Você... E como lhe disse, esta madrugada ele tornou a sair com o carro. Isso é muito interessante porque ele nega. Eu sei, também negou para mim. Mas eu ia jurar que foi ele. Era meia-noite quando eu vi aquele homem de capote cinzento pegar o carro e partir. O inspetor Santos tem um capote cinzento. E como estava chuviscando... mas pode ser que não tenha sido ele. Não sei mais o que pensar. Fosse ou não fosse ele, o fato é que o sedã saiu da garagem, não é? Não, saiu sim. Levaram ele à meia-noite e deixaram na rua às 2 horas da madrugada. E... Bem, eu não posso esconder. O carro tinha manchas de sangue. Mostrem-me essas manchas, custódio. Quero ver com os meus próprios olhos. Senhor comissário, eu fiz uma besteira. Eu lavei o carro sem pensar que isso poderia... É verdade, eu lavei o estofamento também. Isso quase o torna cúmplice do inspetor, custódio. Em todo caso, eu tomarei a sua atitude como decorrente da ignorância. Onde está o sedã? Vou mandar removê-lo para a central. Os peritos, usando ácidos especiais, provarão que existia sangue no estofamento e que o sangue foi lavado. Com licença, Batista. Já interrogou o garagista? Chegou a proposta, inspetor. Onde estava? Fui até o local do crime conversar com a testemunha. E olha o que encontrei. Isto estava enterrado na areia próximo do local onde a vítima caiu. Uma bala de calibre 32. Inspetor, tem certeza de que estava na areia? O próprio Eusébio me viu encontrá-la. Parece-me que o caso muda de figura. O homem podia já estar morto quando foi carregado no meu carro. E no pretenso local do crime, o assassino apenas disparou 2 tiros para o chão. Pode ser. Ainda mais sabendo-se, como sabemos, que o seu carro tinha manchas de sangue. Mas isso pouco altera a sua responsabilidade. Altera e muito. Se já estava morto, o Mercino não poderia ter gritado meu nome. É menos um testemunho contra mim. Resta apenas a circunstância de terem usado o meu sedã para transportar o corpo. E a sua pistola de calibre 32, inspetor? A arma está na delegacia, sendo fotografada pelos jornalistas. E, em princípio, parece ter sido usada no crime. O exame das ranhuras do cano dirá se foi ou não. Confio muito em que esse exame prove que não foi usada a minha pistola. O verdadeiro assassino poderia ter roubado meu carro, mas nunca minha arma. Está bem, inspetor. Vou esperar até o resultado do teste com a pistola. O senhor tem ainda 9 horas e meia de liberdade. Mas mantenha-se em contato comigo, sim? Não preciso acrescentar que, desde as 7 horas, toda a polícia do Rio de Janeiro está à sua procura. Com licença, inspetor Santos. Eu sou Nilton Gouveia, do Diário do Rio de Janeiro. Eu entrei pelos fundos porque há um guarda na frente de sua casa. Sente-se, rapaz. Eu esperava pela visita de um repórter. Mas por enquanto não tenho declarações a fazer. Como descobriu que eu estava em casa? Imaginei que, vendo a porta da frente vigiada, o senhor usaria também a porta dos fundos. O comissário Batista contou tudo à imprensa. Eu vim visitá-lo em nome dos meus colegas. Estamos solidários com o senhor. Solidários comigo? Sim, não acreditamos que o senhor tenha cometido esse crime, apesar de todas as provas serem contra. Não foi o senhor, foi? Não fui eu. E nem todas as provas são contra. Ainda tenho esperanças de me livrar da enrascada. O comissário deu-me 12 horas de prazo para que encontre o verdadeiro culpado. Foi o que eu pensei. Alguns repórteres estão na dúvida, mas eu não acredito. Eu tenho acompanhado a sua carreira de detetive desde garoto e sei que o senhor não seria capaz de matar um homem, se não legítima defesa. Minha esperança está no teste de balística. Esse teste irá provar que não foi a minha pistola que disparou os tiros. Você veio da delegacia? Sim, senhor. O comissário deixou que nós examinássemos a sua automática 32. Aparentemente foi aquela arma, mas pode ter sido roubada. Não foi roubada. O assassino deve ter usado uma pistola igual. O senhor acredita numa vingança, inspetor? Só pode ser isso. Mas tenho tantos inimigos no mundo do crime que não posso imaginar. Escute, rapaz, você disse que confia em mim, não? Está disposto a me ajudar? Pode contar comigo, inspetor.
Bem, o que eu quero é ser o primeiro jornalista a publicar a história quando tudo terminar. Você estará presente quando eu contar a verdade. Em troca, eu preciso de um favor. Sim? Quero que você examine a coleção do Diário do Rio de Janeiro e faça uma lista de todos os casos em que me envolvi nestes últimos 2 anos. O senhor imagina que o autor do complô seja alguém envolvido nos seus casos anteriores? Imagino que se trate de algum parente ou amigo de qualquer criminoso que eu meti no xadrez. Isto é uma vingança, rapaz. Só pode ser uma vingança. Tem razão. Bem, para ganhar tempo, eu vou pedir a ajuda dos arquivistas do diário. A que horas quer que eu traga a lista dos casos? É o mais cedo possível. Tenho apenas 9 horas de liberdade, pois devo me apresentar na delegacia às 6 horas. Se você me trouxesse a lista daqui a 3 ou 4 horas, seria ótimo. Pode ficar tranquilo. A 1h da tarde o senhor terá a lista. Onde podemos nos encontrar? Aqui mesmo, em minha casa. E continuo entrando pelos fundos. Não tenha dúvida, inspetor. Enquanto a polícia vigia à frente, nós continuaremos entrando pelos fundos. Nacional do Rio de Janeiro está apresentando no seu teatro de mistério a peça de Hélio do Soveral, O Crime do Inspetor. Ilustre inspetor, aqui estou eu. Eu vim logo que recebi seu telefonema, não? E entrei pelos fundos, como o ilustre amigo recomendou, não? A frente da casa está vigiada, Minoro. Você já sabe da história? Infelizmente não. Mas Minoro não acredita nisso, não. Se o ilustre amigo precisar de um bom advogado... Não eu precisarei, posso... Minoro. Não. Antes das 6 horas espero deslindar toda a trama. Acabou de sair daqui um repórter do Diário do Rio de Janeiro que me ajudará. Espero que você também não me negue o seu apoio. Claro, com muito gosto, não, ilustre amigo. Claro que não foi o ilustre amigo que matou com o Mercindo, não? Para mim, isso é vingança muito vingativa, não? Sim, deve ser uma vingança, mas ainda não sei de quem. Pedi ao repórter que me trouxesse uma lista dos casos em que eu atuei nestes últimos anos. Você irá ao departamento e pedirá a Suzy que faça a mesma coisa nos arquivos que temos. Sim, senhor, sem dúvida. Peça uma lista com os nomes de todos os criminosos que eu capturei nestes 2 últimos anos. Na minha opinião, um deles deve ter algum amigo ou parente envolvido nisto. Isso. Eu também penso assim, sabe? O criminoso levou o Gomercindo para canal de Pavuna, aí alvejou ele com pistola igual a sua. Não. A vítima foi morta no outro local e transportada no meu sedã. Os 2 tiros que o criminoso disparou na beira do rio foram apenas para fingir que estava cometendo o crime naquele momento. A cabeça do cadáver deve ter sangrado muito, mas não havia sangue na areia. Logo, o crime ocorreu no outro lugar. Talvez entre esta casa e a rodovia Presidente Dutra. Mas como assim, inspetor? Pode também ter sido num lugar muito mais longe, distante. Não. Daqui até a ponte sobre o rio Pavuna, do outro lado da cidade, são 40 quilômetros. Ora, se o assassino roubou o meu carro à meia-noite e o devolveu antes das 2 horas, teve menos de 2 horas para levar o cadáver ao rio e voltar. Por isso eu acredito que tenha apanhado o corpo no meio do caminho, sem se desviar do seu trajeto. No meio do caminho? Mas então, talvez na Avenida Beira-Mar, não? Ou então na Avenida Rio Branco? Não deve ter sido em local de movimento. Acredito antes que tenha sido no Cais do Porto ou na Avenida Brasil. O Mercindo fugiu da penitenciária. Deve ter conhecido outros marginais. E como foi que ele fugiu? Não sei. Creio que o melhor que tem a fazer é ir conversar com o diretor da penitenciária. Enquanto você vai para o departamento, eu irei fazer uma visita à Rua Frei Caneca. Mas foi uma temeridade o senhor ter vindo aqui. Admira-me por não o prenderam na entrada. Não sabe que toda a polícia está à sua procura? Toda a polícia, menos os meus amigos, doutor Asdrubal. Bem, realmente eu também não acredito que o senhor tenha liquidado o Gomercindo. Mas então quem teria sido? É isso que eu estou procurando saber. Como foi que ele fugiu do presídio? Sabemos que teve a cumplicidade do elemento de fora. Forneceram-lhe uma lima e uma arma de fogo. Ontem à tarde o Gomercindo baixou a enfermaria
limou as grades de uma janela e, ameaçando 2 guardas com o revólver, conseguiu alcançar o pátio. Aí então já encontrou uma corda à sua espera. Subiu pelo muro e desapareceu. Dizem que havia um carro preto à sua espera. Durante este ano de prisão, Gumercindo fez algumas amizades com outros detentos? Não tinha um único amigo. Era um sujeito irascível, um criador de casos. E inimigos? Arranjou alguns? Não, ninguém gostava dele. Mas inimigo mesmo, só um deles. Um conhecido chefe de contrabandistas chamado Alinor. Tiveram uma briga há algumas semanas e Gumercindo quase matava Alinor de pancada. O contrabandista jurou vingar-se, mas eu posso te garantir que ele continua aqui dentro, sem possibilidade de ter cumprido a jura. Boa tarde, inspetor. Como vê, sou pontual. Aqui está a lista de todos os casos em que o senhor se envolveu nesses 2 últimos anos. Muito obrigado, Newton. Deixa-me ver. A lista está completa, hein? Está tudo aí. Gumercindo foi preso no ano passado. Mas, segundo apurei na penitenciária, ele não tinha parentes nem amigos. Em compensação, podia ter inimigos. Aliás, assim como o senhor não gostava dele, outras pessoas também podiam não gostar. Pelo que diz respeito, Gumercindo era um sujeito terrível. Sua morte não fez falta nenhuma. Partindo do princípio de que não foi o senhor quem o matou... Eu tenho uma pista, Newton. Você, em seus trabalhos jornalísticos, já teve contato com contrabandistas? Bom, mais ou menos, né? Eu conheço os maiorais do contrabando e agora estão sendo agarrados um por um. O contrabando no Rio já me chou. Já ouviu falar num chefe de contrabandistas chamado Alinor? Alinor? É. Não me lembro. Bom, mas é possível, né? Conte-me tudo, inspetor. O que pretende fazer, né? Quero que você me descubra o reduto dos contrabandistas ligados a Alinor. O chefão está preso, mas ainda deve ter amigos aqui fora. Desconfie que foi um dos asseclas de Alinor que matou Gumercindo, pondo a culpa em cima de mim. Resta saber o nome desse patife. Pode deixar por minha conta, inspetor. Eu tenho um amigo que conhece todos os contrabandistas, vivos e mortos. Eu vou conversar com ele e antes das 6 da tarde lhe direi alguma coisa. O senhor continuará vindo a esta casa? Sim, enquanto a polícia me permitir. Se eu não aparecer, é sinal de que fui agarrado. Não, inspetor, não faça isso. Não se deixe agarrar na minha ausência. Lembre-se que o senhor me prometeu um furo na reportagem. Pode ficar descansado, rapaz. Antes de ser agarrado, eu o avisarei. A questão é saber se terei tempo para isso. Com licença, a sua empregada me mandou entrar. Quem é você? Bom, mais conhecido Xereta, um seu criado. Xereta? Sim. Já se esqueceu de mim, inspetor? Eu estive envolvido no caso do Cais da Morte. E o senhor me ajudou a sair da encrenca. Desculpa. Nada. Eu sofro de dispepsia e tive que tomar um remédio ali no botiquim. Tá bom. Agora eu me lembro de você. Você andou envolvido com a velha Silvana e os contrabandistas do Cais do Porto, não é isso? Pois é, boa memória, mas parabéns. Mas, sabe, inspetor, uma mão lava a outra. O senhor me ajudou e eu agora também estou com compromisso moral e de honra de ajudar o senhor também. Mataram o Gumercindo. E quem matou o Gumercindo não foi o senhor, não foi. Foi o lugar-tenente do doutor Alinor. Como é que você sabe? Boa pergunta. Sim, inteligente. Escuta as coisas, inspetor. Bom, quer dizer, não tenho certeza. Não, mas desconfio. O Gumercindo, baixou a ripa no doutor Alinor lá na penitenciária
E o doutor Alinor deve ter mandado, o lugar-tenente dele dar uma lição nele. Os contrabandistas se reúnem na hospedaria da velha Silvana. Eu tô sempre ali. O senhor sabe onde é, o inspetor? É na Avenida Brasil, em frente ao cais. Pois é. O lugar-tenente do doutor Alinor é um cara natural de Vitória. Ele é conhecido pelo apelido de Capixaba. Certamente foi ele o assassino. Aqui está a lista com o nome de todos os criminosos que o ilustre amigo pediu para Minoro arranjar, não? Agora eu não tenho tempo, Minoro. Eu preciso ir a uma hospedaria da Avenida Brasil, onde se reúnem contrabandistas. É ali que está a chave do mistério. Espera. Ilustre amigo está falando da hospedaria daquela véia italiana? Justamente. Lembra-se do caso da morte? Sim. A velha Silvana era receptadora do contrabando e seu irmão foi preso como assassino. Me lembro. A italiana saiu de Bangu no princípio do ano e voltou a abrir a hospedaria. Ela conhece? Não conhece, não. Inspetor, o Minoro não se dá com gente dessa espécie, não? Então você irá comigo. Minoro não conhece esse senhor Medo, não. Vamos. Espere. Em primeiro lugar, vou colocar esta barba postiça. Alô? Pronto? É o comissário Batista. Sabia que o encontrava em casa. Meus detetives têm assistido às suas idas e vindas, embora o senhor julgue que eles estão apenas vigiando a frente da casa. Inspetor, eu lhe telefonei para pedir que se apresente imediatamente na delegacia. Apresentar-me imediatamente? Mas por que, Batista? Você me prometeu que... Quando eu lhe prometi 12 horas de liberdade, ainda não sabia que o senhor tinha morto Gumercindo. Mas agora estou convencido disso. Convencido por quê? Não fui eu, Batista. Eu estou numa pista que... Venha ou mandarei buscá-lo, inspetor. Acabei de receber o laudo da perícia. Foi a sua pistola que matou o homem. Isso é impossível. Eu não me separei da arma a noite toda. As ranhuras do cano coincidem com as marcas das balas de chumbo que foram retiradas do corpo de Gumercindo. Portanto, a arma foi aquela e o senhor é o assassino. Que foi, ilustre inspetor? Amigo está assim com uma cara. Alguma notícia desagradável? Muito desagradável. Bom, vamos embora antes que chegue a polícia. Sim, senhor. Até eu acabo me convencendo de que matei Gumercindo. Boa noite, forasteiro. Bem-vindo seja. Boa noite, minha velha. Uma garrafa de cerveja. Mas escuta aqui. Olha, se não era sua barba, parceiro, e eu jurava... Não, deve ser engano. Mas escuta, você já trabalhou a bordo de algum cargueiro? Não, eu trabalho no cais. É? Eu vim aqui à procura de um empreiteiro chamado Capixaba. Será que você o conhece? Capixaba? Não. Pelo nome, não. Um amigo do Dr. Alinor. O Dr. Alinor me prometeu um emprego antes de ser guindado. Já trabalhei com mercadorias de enrostido. Mas eu não capisco niente. Eu não entendo, sabe? Escuta, isso aqui é um lugar de gente honesta, hein? E acho melhor ir dando fora, compreende? Licença, senhora, eu só vou sair daqui depois de beber um bonito copo de cerveja, não? Vá bem, eu vou buscar. Vai buscar. A gente também não pode ser muito dura com a freguesia, hein? Eu vou buscar a cerveja. Isso. Alô, é da polícia. Olha, mas escuta, aqui que fala é a vecchia Silvana. Ei, ecco. Mas escuta, vocês não estão procurando o assassino do Gumercindo? Ei, ecco, Gumercindo. Mas ele está aqui, no bar da minha hospedaria. Ele está junto com um japonês.
Ecco, exato. É o inspetor Santos com uma barba postiça. Boa tarde, Silvana. Boa tarde. Deixa eu ver. Quer me arrumar um remedinho aí pro estômago? Mas vai em frente, Seita. Fiado só amanhã. Opa, devagar, com a dor custando é de barro. Escuta aqui, ô velho. Você está enganado, hein? Como? Não foi o inspetor Santos quem esfriou o Gumercino, não. Como é? Maluco, Foi o capixaba, entendeu? E o capixaba... Mas eu sei, idiota, eu sei. O capixaba tá lá dentro, no reservado, Capisce? E é melhor você dar o pira antes que ele encontre você aqui. Capisce? Ou você não sabe que o capixaba é meu sócio nessa hospedaria? Opa, já dá fim de papo. Pronto. Se é assim, olha, minhas escusas, eu vou em frente. Com licença, forasteiros. Vocês me pagam mole? O negócio é o seguinte, eu sofro do estômago, entendeu? E só o álcool me dá um alívio. Sente-se e espera a bebida. A Vera Silvana... A Vera Silvana acabou de telefonar para a polícia hoje e o capixaba está no reservado dos fundos. Ô, inspetor, dá o fora, sai. Não, obrigado, não posso esperar não, porque eu tenho um encontro marcado, com licença. Vamos, Minoro, vamos sair pelos fundos. Sim, vamos sair logo. Ei, onde é que vocês pensam que vão, hein? Para aí, Não se mexa, Silvana. Tem uma pistola no bolso. Aqui. Onde está o capixaba? Ali desse inspetor, atrás daquela cortina, não? Ninguém teve tempo para fugir pelos fundos. Vamos atrás dele. Mas vocês não irão muito longe. A polícia está chegando, sabe? Socorro! Por aqui, Justo amigo, por aqui. Se ele arriscado sair, vamos esconder naquele barracão lá. Eu sei que o senhor não tem nenhuma pistola no bolso. Interessante. Marcas de pneus. Parecem os pneus do meu sedã. Olha, Minoro, pedaços de corda. E esta mancha na parede? Sim, parece sangue, não? O lugar foi lavado, mas... Foi aqui, Minoro. Foi aqui que mataram o Gumercino. Abra essa porta! Abram em nome da lei! Depressa, inspetor. Pula pela janela. É um bom pulo, mas não tem outro jeito, não? Eu fico aqui para entreter os polícia, não? Eles não têm nada contra você, Minoro. Depois nos encontraremos. Sim, senhor. Não quero me entregar sem falar antes com o meu amigo jornalista. Isso. Pula. Abre a janela, pula. Comissário, ali está o japonês. O inspetor Santos fugiu pela janela. Olá, Minoro. Venha comigo. Enquanto não apanhamos o seu ilustre amigo, temos muito que conversar. Temos mesmo, prezado comissário. Olha aquelas manchas de sangue ali. Acho que velha Silvana também deve entrar na conversa, não? Já passa das 5h30. Creio que ele não vem. O senhor é... Inspetor Santos, espere. Chegou na hora, rapaz. Recebeu o meu recado? Sim, senhor. Por sorte, eu passei na redação e me falaram. O senhor já sabe quem é o verdadeiro assassino? Eu já decifrei o mistério, Newton. Vamos para a delegacia no seu carro. A verdadeira assassina foi a velha Silvana. Ele disse pra mim que ia chegar às 6 horas, apesar do comissário. E se não chegar, vai ser a primeira vez que o inspetor Santos não cumpre o que promete, não? A velha Silvana disse que aquele sangue é de galinha. Eu também acredito. O próprio inspetor afirmou que ninguém poderia ter roubado a automática
De maneira que, então... Boa tarde, Batista. Já conhece o repórter Newton Gouveia, não? Ele será a testemunha do que eu vou contar. Não adianta, inspetor. Como lhe disse, sua automática foi identificada. Até que o senhor me explique isso... Explicarei tudo, meu velho. Já aprendeu a velha Silvana? Disse ao Newton que é ela a assassina. E o lugar-tenente do Dr. Alinor, ou seja, o capixaba... Acredito. Mas quem é esse capixaba? Aqui está ele. Newton Gouveia, vulgo capixaba. O que está dizendo, inspetor? Eu sou capixaba? Isso é uma cilada? Exatamente, uma cilada. Foi você quem matou Gumercindo por ordem de seu chefe. Você não é jornalista coisa nenhuma. Juntou seus verdadeiros profissionais da imprensa apenas para poder acompanhar de perto este caso. Eu telefonei para a redação do Diário do Rio de Janeiro e lá me disseram que você é um simples repórter amador. De qualquer maneira, eu trabalho para o Diário. Sei que você é amigo de alguns repórteres e se aproveitou disso para ter ingresso na delegacia. Foi essa circunstância que o ajudou a criar uma nova prova contra mim. Examine de novo a minha automática, Batista. Verifique se o número de série gravado no cano coincide com o número gravado na culatra. Verá que são diferentes, hein? Não entendo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu lhe entreguei a arma, ela estava perfeita. Mas depois que você a deixou ser examinada pelos repórteres, o cano já passou a não ser o mesmo. Entende agora? Newton trocou o cano da arma sem que os jornalistas percebessem, levantando o pino e a mola. E inseriu na minha automática o cano da sua arma, que foi a que disparou os tiros contra Gumercindo. Isso é fantástico, inspetor. Eu nunca poderia ter tempo de... Você é um conhecedor de armas de fogo, rapaz, e teve tempo para fazê-lo. Por isso, as ranhuras do cano coincidem com as das balas. E sabe por que cheguei à conclusão de que era você o capixaba? Porque confrontei a lista que lhe pedi quando Minoro pegou com Suzy. Há uma omissão na sua. Você não anotou um dos casos em que eu tomei parte. O Barba Azul de Santana. Não anotei? Não. Ora, foi simples esquecimento. O que eu tenho a ver com esse Barba Azul? Bruno Richard. O Barba Azul de Santana foi assassinado por Nilson Gouveia. Nilce foi desmascarada por mim e condenada a 20 anos de prisão. Ela é natural de Vitória, a mesma cidade onde você nasceu. Não será preciso refletir muito para descobrir que você é irmão de Nilce Gouveia. Sim, eu sou irmão de Nilce, mas isso não prova nada. Você também é o capixaba, lugar-tenente do Dr. Alinor. Ora, o Dr. Alinor foi preso e na penitenciária apanhou uma surra de Gumercindo. Jurou vingar-se. Foi você o encarregado dessa vingança. Ajudou Gumercindo a evadir-se da penitenciária, cumprindo ordens de seu chefe, e liquidou-o. Mas, ao fazê-lo, resolveu matar 2 coelhos de uma só cajadada. Você me odiava porque eu prendera sua irmã. Assim sendo, decidiu matar Gumercindo, pondo a culpa em cima de mim. Ontem à tarde ajudou Gumercindo a fugir e levou-o no seu carro para o barracão da hospedaria da velha Silvana. Aí o matou com 2 tiros. Depois, à meia-noite, roubou o meu carro na garagem, vestindo uma capa cinzenta igual à minha, e apanhou o cadáver rumando para o canal da Pavuna. Lá chegando, deixou as luzes do carro acesa para que todos vissem o número da licença e jogou o corpo de sua vítima na areia. Depois, quando aquela testemunha, o Eusébio, apareceu à porta de seu barraco, você gritou: "Não me mate, inspetor Santos!" E disparou 2 tiros na areia, fugindo em seguida. Como a minha garagem estava fechada e você não tinha chave, deixou o sedã na rua sem perceber que ele estava sujo de sangue. Histórias, tudo isso são invenções. Eu sou jornalista, não admito... Você é um falso jornalista, Newton. Assumiu esse papel apenas para acompanhar o caso de perto e criar novas pistas falsas contra mim. Foi por isso que trocou os canos das armas aqui na delegacia. Você me parece enrascado, Newton. Admitiu ser irmão de Nilson Gouveia. E realmente podia ter feito tudo quanto o inspetor está dizendo. Lembro-me agora de que você esteve mais de 5 minutos com a automática na mão na sala de imprensa. Talvez sem que seus companheiros vissem... Bolsonaro! Cuidado, inspetor, ele tem uma arma. Sim, fui eu. O inspetor descobriu, mas pagará bem caro. Ele prendeu minha irmã e eu jurei vingá-la. Já que não pude metê-lo no xadrez, vou liquidá-lo agora com o cano de sua própria arma. Senhor comissário, o senhor matou ele, prezado comissário? Era o jeito. Ele atirou primeiro. Mas eu só liquido esses vermes em legítima defesa. Está se sentindo bem, inspetor? Espiritualmente eu estou me sentindo bem. Mas fisicamente, olha,
Levei um tiro no braço. Ele suspeitou. Acho bom depressa chamar assistência, não? Ele suspeitou o ferido. Socorro depressa. Calma, Minoro, calma. Não é assim tão grave. Em primeiro lugar, veja se me arranja café bem forte. Café? Eu estou sem comer desde as 6 horas da manhã. Chá melhor. Eu tomo uma xícara de chá. Não, mas em primeiro lugar, um café bem forte. Pelo amor de Deus, Minoro. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Crime do Inspetor. Tomaram parte no espetáculo de hoje os artistas Carlos Leão, vivendo o papel de comissário. Custódio foi Orlando Melo. Eusébio, Paulo Célio. Milton, Wilson Marcos. Minoro, Cauê Filho. Diretor, Geraldo Avelar. Xereta Navarro de Andrade. Silvana, Célia de Castro. O controle de som foi feito por José de Monte de Lima. Sonofonia, Urgel de Castro. Assistente, Jorge Araújo. Ensaiador, Cauê Filho. Contra-regra, Geraldo Cruz. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcide. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05, em reapresentação.